Estamos gravando. Vamos voltar para o share screen. Ok, maravilha. Pessoal, então, rapidamente, porque a gente precisa entender um pouco de processo para poder chegar ao processo de execução e chegar à fase de cumprimento de sentença, a gente precisa resgatar alguns conceitos que são muito importantes para essa nossa sistemática em sala de aula, certo? Veja bem, eu sempre vou tentar, nas lâminas, mostrar além daquilo que a gente precisa, para que vocês saibam quem construiu muito daquilo que a gente tem hoje de processo civil de 2015, ok? A gente tem aqui nessa lâmina um dos mais importantes processualistas que o país já teve, e gaúcho, né? Professor Ovidio Batista, professor da URGS, professor da PUC, professor da Unicinos, falecido em 2009, se eu não estou enganado, é com certeza um dos maiores processualistas que esse país já teve. Há uma discussão, né, há uma briga, na verdade, entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, porque a gente aqui trabalha como ele sendo o maior processualista da história do país, e Rio de Janeiro como sendo o José Carlos Barbosa Moreira, como o maior processualista, né, que o país já teve. Então, a figura do melhor processualista gira, assim, perto desses dois, Ovidio e José Barbosa Moreira, certo? Mas teve gente que escreve muito mais. Sim, eu estou falando aqui de pensador. Quem pensou melhor o processo, quem trouxe maiores, né, luzes ao processo civil do século XXI. Então, o Ovidio é, com certeza, né, um dos principais. Por exemplo, autores como o professor Luiz Guilherme Marinoni utilizam a base do pensamento do Ovidio para criar, né, as suas próprias ideias. Tamanha a sua importância. Hoje, em atividade, o professor Luiz Guilherme Marinoni é, com certeza, o maior nome do processo civil brasileiro da sua época, né? O professor Marinoni deve estar com quase 60 anos. Então, da época dele, não há quem bata o professor Marinoni, e ele utiliza o professor Ovidio como base. Então, botei a fotinha do professor Ovidio para vocês conhecerem, né, a figura dele. Botei um curso dele que é importantíssimo, que está esgotado há muito tempo, e tomara a Deus, né, seja um dia republicado aí de acordo com o novo código, ou o código de 2015. E a minha primeira pergunta é: o que é processo? O que visa o processo civil brasileiro? Qual é o fim do processo civil brasileiro? Alguém sabe o que a doutrina majoritária hoje diz que o processo civil brasileiro persegue? Qual é o posicionamento, por exemplo, do professor Marinoni, do professor Ehrenhardt e do professor Mitidiero no curso deles? Qual é a oposição da doutrina que trabalha com essa maior efetividade do direito? O processo civil serve à tutela do direito. O fim do processo civil é tutelar o direito daquele que, em tese, tem razão. Então, eu preciso de algo que me dê uma linha vermelha para que eu possa chegar a esse fim, que é tutelar o direito de alguém, é tutelar o direito do Henrique, que diz que aquele direito é seu, né, indo ao judiciário, distribuindo a sua pretensão. É tutelar o direito da Fernanda, é tutelar o direito da Lívia, da Martina, da Mariana e assim por diante. Então, veja bem, estou dizendo, o processo civil se presta a isso. E para isso eu preciso de quê? De um modelo de atos concatenados para chegar a essa determinada tutela do direito. Então, processo, primeiro, desmistificando processo na vida de todo mundo, processo não é uma coisa que acontece só no Poder Judiciário. Processo não é uma linguagem pura do direito. Tem processo em qualquer indústria. É um processo de como se faz determinado produto. Porque aqui vai uma coisa, aqui vai outra. Veja, eu estou dando o quê? Uma série de atos que, ao final, vai entregar determinado produto à sociedade. Então, processo é exatamente isso. É uma série de atos que visa determinado fim. E o fim perseguido por nós dentro do direito, dentro do processo civil, é a tutela do direito daquele que tem razão. Certo? Então, vocês vão ver na primeira frase desse curso,
esse curso aí do professor Ovidio, que processar é caminhar para um fim. Claro, claro. Eu devo abrir as portas de acesso ao Poder Judiciário, de entrada, e abrir as de saída também. Porque ele deve processar e sair do Judiciário. Eu não posso deixar a criatura indefinitivamente dentro desse espaço que o Judiciário ocupa. Não. Tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Caso contrário, né? Caso contrário, para que serve o processo? Essa entrega da tutela do direito é a porta de saída. Artigo 4º do Código. Artigo 4º do Código. Todos têm direito a uma tutela efetiva dentro de um prazo razoável. Eu entrego, tchau, cada um para o seu lado. É assim que o processo deveria tocar. E como é que ele faz isso? Veja bem, com uma série de atos processuais. Uma série de atos processuais cuja parte da doutrina vai chamar da marcha do processo. Veja bem, cada ato processual vai levando ele para esse caminho a determinado fim, perseguindo o seu objeto, que é a tutela dos direitos. Então, o impulso oficial, né? O princípio do impulso oficial, artigo 2º do Código, eu vou dando o impulso oficial e as partes vão realizando os seus atos. E essa série de atos processuais vão dando o quê? A caminhada do processo. A gente fica um pouco feio dizer a caminhada do processo, né? Alguns autores disseram a marcha do processo. Nada mais é do que uma série de atos que vão, né, em sequência e concatenadamente chegar a determinado objeto. Veja bem, pelo menos 2 grandes autores também já falecidos, né? Estou bem pesado hoje, estou falando só em autores falecidos, mas enfim, né? Vamos lá. Vamos tentar passar dessa parte aqui. A professora Ada Pellegrini Grenover, a grande embaixatriz do processo civil brasileiro, falecida recentemente, uns 3 anos atrás, né? Escreveu esse livro sobre a marcha do processo, que é o que a gente está conversando, e o professor Galeno Lacerda, né? Professor titular aqui da Universidade Federal, que nos anos 50, né, defendeu essa tese sobre o despacho saneador, também falou nisso, né, nessa série de atos, e que essa tese é até hoje, né, um guia de referência a todo aquele que tenta estudar o processo civil brasileiro. 2 clássicos, 2 autores, né, de inegáveis contribuições, e a marcha do processo é uma expressão que a doutrina gosta muito para dizer como o processo vai tramitar. A gente fala em tramitação, mas como o processo vai, da mesma forma, caminhar. Ok? Então, essa série de atos, olha só, essa série de atos processuais, elas, né, vão sendo uma realidade porque a engrenagem foi acionada. Então, o autor, quando vai ao judiciário e distribui a sua pretensão, aquilo que ela realmente quer, ela inicia essa engrenagem, que por essa série de atos e pelo diálogo vão tomando forma, né, até conceder a tutela do direito a alguém. Então, essa série de atos processuais, né, inicia com o pedido inicial, que você já deve ter estudado, né, em processo civil 1. Então, o autor vai lá e expõe a sua síntese, a sua tese. O autor vai lá e expõe a sua tese. Veja bem, o juiz pega e despacha ou decide. Ele pode decidir direto. Olha, isso aqui não está em desconformidade com a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual sentença liminar de improcedência. Ou ele pode despachar. Dê-se vista ao réu para contestar o feito. Veja bem, o autor ajuizou sua pretensão, o juiz pegou, analisou, dialogou, dando possibilidade do réu, a partir de agora, entrar no diálogo. O réu contesta, né? O juiz recebe, o juiz pode novamente dar diálogo ao autor. Desse ao autor, prazo para réplica, para falar da contestação. Então, veja bem, o processo todo é dialógico. O processo todo é um diálogo.
constante entre partes e juiz e os demais agentes que atuam no processo. A gente não pode descurar do artigo 5º, que é o artigo da boa-fé objetiva, onde todos, né, que lidam com o processo devem lidar com boa-fé. Então, a gente tem esse processo de diálogo durante todo o correr do processo, toda a marcha do processo, todo o tramitar do processo. Ponto. O que tem tudo isso a ver com a nossa matéria? Ora, tudo. O processo civil está todo fechadinho. Tá? O processo civil está todo concatenado. Eu não posso ser professor de uma disciplina só. Eu não posso, eu só dou teoria geral do processo, eu só dou procedimentos especiais, eu só dou processo 1, eu só dou processo 2, eu só dou processo 3, eu só dou processo 4. Não pode ser assim, porque o processo civil é um todo. Quem dá a TGP tem que dar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Quem dá o 5 tem que dar o 4, o 3, o 2, o 1 e TGP. Caso contrário, eu não tenho uma ilustração toda da lei. Eu não tenho aquilo que a gente quer que a lei dê em sua máxima potencialidade. Então, eu devo conhecer o processo como um todo. Tá? Então, essa ideia da marcha, dos atos, tudo vão cair na nossa matéria logo mais. Mas aqui realmente é onde a gente começa a conversar sobre cumprimento de sentença e processo de execução. Eu botei um emoji, tá? Tem um emoji ali. Mas eu não gosto muito dos emojis, mas enfim, eu faço os meus daqui a pouco. Eu não tive tempo, mas eu faço o meu de espanto, tá? Eu ia botar minha cara ali, um emoji, para poder mostrar como era antes de 2005 essa questão de processo de execução e fase de cumprimento de sentença. E aqui, pessoal, se eu não fizer isso, seria incompreensível para vocês o drama que a gente vivenciava há 15 anos atrás. Vocês precisam entrar nesse drama. Esse drama é importantíssimo para a formação de vocês dentro da nossa disciplina. Certo? Então, até a Lei 11.000... Veja bem, eu não vou fazer resgates lá das ordenações. Não vou fazer resgate, né, dos códigos de processo civil estadual ou do Código de Processo Civil de 1939. Eu vou mais ou menos pegar um pouquinho de 73 e mostrar como ele era errado nessa parte, para depois a gente seguir adiante. Eu não sou saudosista do Código de 73. Ficar aqui, né, aulas e aulas, assim, né, de cabeça baixa, chorando pela legislação que foi. Não, apesar de ter advogado muito nela, eu quero mostrar para vocês o estado da arte atual. Mas vamos lá, isso aqui é importantíssimo para vocês entenderem a lógica com que a gente trabalha execução e cumprimento de sentença. E eu acho que alguns não vão acreditar. Porque é de entristecer como que a gente pensava há poucos anos atrás processo de execução e cumprimento de sentença. Então, o que a gente tem? A gente tem olha só, agora começa a parte crítica. Eu posso ficar bravo e falar bem alto. Então, cuidado com isso. Mas é uma brabeza contra o sistema, não é contra ninguém daqui. Prestem bem atenção. Até a Lei 11.232/05, ou seja, até 15 anos atrás. Essa lei, se eu não estou enganado, entrou em vigência ainda em 2006, porque ela teve uma vacácio bastante longa, porque era para as pessoas mudarem seu pensamento. Então, ela teve uma vacácio, apesar de ser aquelas leis intermediárias, um pouco maior do que aquele 1 mês ou 45 dias que geralmente se tem. Porque era para as pessoas se acostumarem com algo extremamente novo. Pessoal, eu fui em vários congressos, não palestrando ainda, mas como ouvinte nessa época, e as promessas de mudança, né, com a Lei 11.232 eram, assim, as mais promissoras possíveis. Aí alguém tem que perguntar, né? Por que, professor Marco? Por quê? Por quê? Porque até a Lei 11.232 de 2005, a gente executava um título executivo judicial da mesma forma que a gente executava um título executivo extrajudicial. Vou falar de novo. Até essa lei,
o Código de Processo Civil de 73 tinha processo de conhecimento, processo cautelar e processo de execução. Eu declarava o direito no judicial e executava, da mesma forma como eu executava os títulos executivos extrajudiciais. Por isso que eu botei ali, ó, processo de execução servia tanto ao título executivo judicial como ao título executivo extrajudicial. E aí o espanto. Como? Como que até 15 anos atrás, veja a pergunta, como que até 15 anos atrás a gente não tinha se dado conta de que existia uma diferença gritante entre aquilo que eu fazia no plano do mundo dos fatos, qualquer negócio, com aquilo que o judiciário declarava por uma decisão judicial. Quando eu coloco isso numa balança, eu não consigo ter compreensão sobre isso. Então, antes de 2005, tu fazia a mesma coisa para os dois? Sim. Sim. Existia pequeníssimas diferenças, principalmente quando se defendia, né? Que era a mesma defesa, embargo de execução. Nessa defesa tinha pequeníssimas diferenças, mas o instrumento era o mesmo. Era o processo de execução. Tu não tinha como explicar para o teu cliente. Era que muitos professores que trabalharam muito para a eficiência e efetividade do processo diziam: não tem como explicar para o teu cliente. Quando ia no teu escritório, né, e dizia: olha, eu tenho uma indenização, né, eu tenho direito à indenização porque perdi meu filho, perdi meu pai num acidente, tal, tal, tal. Daí tu ajuizava lá em 95 uma ação de indenização, e aí petição inicial, distribuição, contestação, réplica, saneador, instrução, decisão, recursos, recurso de apelação para o TRF ou para o TJ, né? Embargos infringentes, porque tinha naquela época, né? Dentro dos tribunais. Não satisfeitos, recorria ao Superior Tribunal de Justiça por recurso especial. Se fazia, né, agravos contra o não recebimento do especial. Ia para o STF se tinha matéria constitucional, pessoal. Tudo isso acontecia. E aí transitava em julgado. Transitava em julgado e fazia coisa julgada. Daí tu chamava a tua cliente no escritório e dizia: ganhamos o processo e transitou em julgado. Fez coisa julgado. E aí ela perguntava: e agora eu vou receber? Não. Agora nós vamos fazer um processo de execução. E começava praticamente tudo de novo. Começava um novo processo. E aí ela poderia, se tivesse o mínimo conhecimento jurídico, que ela não tinha na época, mas se ela tivesse o mínimo conhecimento jurídico, ela ia perguntar: mas esse processo de execução não é o mesmo aquele que se inicia com um cheque? Não é o mesmo aquele que se inicia se eu tivesse assinado uma nota promissória? Daí tu ia dizer: é o mesmo. E aí ela falar: e tudo aquilo que a gente trabalhou antes? E tudo aquilo que demorou 10 anos para o STF dizer não é mais forte do que esse título de crédito? Daí tu ia fazer assim. Ia fazer uma cara de que não tem resposta. Aí tu ia ter que explicar. Não, tem algumas diferencinhas nos embargos à execução que eles não vão poder, né, rediscutir nesse caso. O fato era que eu tinha que iniciar um novo processo. Para a parte realizar o seu direito que tinha sido declarado e feito coisa julgada dentro do Poder Judiciário. Então, vocês imaginem, assim, né, como explicar isso para alguém. Só que essa brabeza toda é porque tem gente que ainda explica assim. Tem gente que ainda coloca cumprimento de sentença como um processo de execução e dá da mesma forma, quando são gritantes as diferenças, né? Talvez essa próxima lâmina aqui demonstre um pouco dessa indignação para vocês. Eu devo pensar que são coisas diferentes. Eu tenho que, de alguma coisa, olhar para essa tela e ver que um cheque deve ser tratado diferente de uma decisão que pode ter demorado 10 anos dentro do Poder Judiciário. Mas isso durou, pessoal, isso durou todo o século XX assim. E iniciou o século XXI até 2005 dessa forma. Né? Dizendo que
eu executo da mesma forma pela via do processo de execução. E vocês devem estar se perguntando, não pode ser assim. Não podia ser assim. Era. E aí vem a lei 11.232 e diz, para lá, só um pouquinho. Não pode ser assim. Não tem como ser assim. Agora sim, olha essa frase. Eu devo dar forças distintas aos títulos. Que frase, hein? Vocês estão arrepiados? Eu me arrepiei aqui. Frase de outdoor. Vocês devem tratar os títulos de forma distinta. Eu não posso dar a mesma proteção para algo que transitou em julgado e fez coisa julgado judicialmente para um título de crédito que pode ter sido, pessoal, pode ter sido de alguma forma confeccionado em qualquer situação que vocês podem imaginar. Digamos aí que a gente estava aqui em 2003, né, tendo essa aula aqui, e eu, depois da sala de aula, convidei vocês para ir jantar no Masa. É Masa, né? Masa. Ali na Bento. A gente vai fazer isso quando as aulas voltarem, né, da forma síncrona. A gente vai fazer isso, tomara que esse ano ainda. E aí, 3 da manhã, depois de 932 batatas fritas, refris, até porque eu não bebo mais, né? Refris, baurus, filés e tudo, 13h15 da manhã chega a conta. E eu pego e tiro um cheque, diz que ninguém não tem mais cheque, mas eu tenho, eu e minha sogra temos cheques ainda. Tiro um cheque, né? Preencho ali cansado nas mais, né, na maior das adversidades do momento, com raiva, conta de R$5.000, e entrego para o dono. O dono vai outro dia, né, sacar, ou enfim, ou depositar, vai entrar na conta dele sem fundo. Isso não vai acontecer, né? Mas enfim, sem fundo. Pessoal, essa relação das 13h15 da manhã, do cheque, ele poderia executar da mesma forma que se executava uma sentença transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal. Não fecha, né? Eu tentei fazer essa costura toda, esses exemplos que não, né, são impossíveis de acontecer. É para vocês se darem conta que não fecha a equação. Não fecha. E aí vem a Lei 11.232. Olha. Depois que olha a frase. Depois que a parte passa por um processo judicial, eu devo dar força diferente a esse título. Diferente daquele título de crédito criado lá pelos atos negociais ou da vida, né, do cidadão. E aí se criou, ou teria se criado, porque eu não vejo mais nem falarem nisso, o processo sincrético. O sincretismo processual. O que é o processo sincrético? É um processo só. É um processo só de várias fases, não 2 processos. É um processo só dividido em várias fases que o processo, né, vem a ter. E deixaria, então, o processo de execução para outras coisas, principalmente para a execução dos títulos executivos extrajudiciais. E os títulos executivos judiciais, ou a ele equiparados, eu vou ter um instrumento mais forte dentro do processo, que é uma nova fase que ele vai ter, que é uma fase de cumprimento de sentença, que vai junto dentro do processo que é um só, que é sincrético. Bom, vocês imaginam, né, num país em que o devedor é tão protegido historicamente, o que acabou acontecendo? A gente, 15 anos depois, está tentando, dentro de uma primeira aula, né, que inicia o semestre, dizer, pessoal, são coisas diferentes. Não joguem tudo dentro do mesmo balaio. Não joguem tudo dentro da mesma cesta. O processo de execução deve ser diferente da fase do cumprimento de sentença. E a gente fica
batendo naquilo que já deveria estar na nossa cultura. Se a Lei 11.232 veio criar essa divisão de águas, isso se consolidou no Código de Processo Civil de 2015, com um capítulo próprio de cumprimento de sentença e, claro, o livro de execuções, que é mais na frente. O livro, você tem que entender a sistemática do código, né? Agora, pelo código, acaba, né, a coisa julgada, a fase liquidatória, começa o cumprimento de sentença. E o processo de execução, como fica por títulos executivos extrajudiciais, fica mais lá no finalzinho do código, antes dos recursos ali. Tá? Então, são esses dois momentos do semestre que a gente vai estudar. Tá? O primeiro relacionado ao cumprimento de sentença, que tem 20 artigos por aí, e o segundo relacionado ao processo de execução, que aí tem mais de 100 artigos que a gente também vai acabar analisando durante o semestre. Certo? O cumprimento de sentença vive de alguns dispositivos da execução. Certo? Eu aplico alguns dispositivos da execução subsidiariamente ao cumprimento de sentença. Por quê? Porque já está no código. Né? Eu não tenho por que fazer uma fase de penhora no cumprimento de sentença, porque já tem penhora na execução. Então, eu me utilizo daquilo que tem ali. E aí age uma confusão pela parte da doutrina e começa a trabalhar como se tudo fosse a mesma coisa. Mas não é. Não é. Tem gente que fala, olha, tudo tutela executiva. Posso colocar tudo dentro da tutela executiva. Mas eu tenho que, quando eu for dar aula, explicar muito bem o que é uma e o que é outra. Tá? Então, não podem ser tratados da mesma forma. Os títulos são confeccionados de forma diferente. Tá? Os títulos são realizados, um pela mão do Poder Judiciário, o outro pela mão dos particulares. Veja bem, eu devo dar força àquilo que os particulares nas negociações privadas fazem? Claro que sim. Tanto é que eu executo. Eu já tenho um direito constituído naquele título de crédito. Eu já tenho um direito constituído no cheque. Eu já tenho um direito constituído na nota promissória. Mas ele é mais fácil de ser desconstituído do que aquilo que foi pelo judiciário, né, prolatado a partir de um contraditório, né, e de todas as garantias que o processo pode nos dar. Tá? Então, se vocês ficarem com essa informação na cachola, no melão, no dia de hoje, vocês assim já começaram a ganhar o semestre. Eu preciso que vocês tenham um senso crítico sobre isso que eu estou falando para vocês, assim, ó, que vai ser o senso mais crítico que vocês vão ter que ter no semestre na nossa disciplina. Qual é meu senso crítico, Marco? É saber que não posso dar tratamento igual às duas coisas. Cumprimento é uma fase do processo. Execução é um processo outro. Tanto é que eu tenho processo de conhecimento e cumprimento de sentença no livro, e depois eu tenho no outro livro processo de execução. Professor. Quem fala? O Henrique. Fala, Henrique. Sinteticamente, daria para dizer, então, que a Lei 11.232, ela transformou a fase de execução, processo de execução, em uma coisa não obrigatória? Tem como se acabar no cumprimento de sentença? Não, na verdade, é que tá. Na verdade, o que a Lei 11.232 fez foi dizer que, a depender da força do título, a fase, o processo que passa a ser sincrético, ele é constituído de mais uma fase. Meramente isso. Alguns, Henrique, aí que vem toda essa confusão, e nem é confusão, porque muitos professores fazem as ressalvas, mas, enfim, muito desse retrocesso legislativo, alguns acreditam que isso está dentro da tutela executiva e dão como se ela fosse. Mas assim, sob a perspectiva de uma fase de cumprimento de sentença, ela é meramente, como a gente vai trabalhar na próxima lâmina, mais uma etapa que o processo tem de realização do direito. Então, eu tenho, dentro desse mesmo processo, toda a fase de declaração e de realização do direito, que vai ser feito via cumprimento de sentença, essa última fase. Sem novo processo. Eu não sei se tu tem experiência forense,
Tu trabalha no judiciário, alguma coisa? Não, não. Não. Por exemplo, a gente tem uma lei, veja bem, a gente tem uma lei em alguns estados que cobram custas para iniciar essa nova fase de cumprimento. Porque não entenderam nunca que não é um novo processo. E é meramente uma sequência de atos. Olha, uma sequência de atos que ainda está dentro do conceito de processo que a gente teve, que é chegar ao seu fim. Mas a execução ainda é ainda é um novo processo. A execução, aí que tá. A execução é um outro processo, é um outro tipo de processo. É um outro gênero de processo. Tá. A gente dizia no Código de Processo Civil de 73 que a gente tinha 3 gêneros de direito processual: conhecimento, cautelar e execução. Certo? Agora a gente tem, no Código de Processo Civil de 2015, conhecimento e execução. Porque o livro das cautelares a gente tirou fora, não tem mais. Só que o processo de conhecimento, a fase de realização do direito está junto, inclusive no mesmo livro, e o processo de execução que inicia a partir de tu ter um título de crédito na mão, né, inicia um outro processo cujo direito, agora sim, de repente vai ficar mais fácil, cujo direito não precisa de declaração judicial, porque eu e tu já declaramos no cheque que eu te devo. Então ele facilita quando não há essa necessidade. Sim, assim, a execução ela é forte o suficiente para que um cheque que tu dê ou uma nota promissória que tu assine já constitua um direito que tu vai direto na jugular do cara. Direto na execução, tá, entendi. Direto. Aí, só que é um processo de execução. Eu vou entrar com uma inicial executiva e vou... Sim. Tá. Do outro lado, eu tenho a petição inicial com a minha pretensão de indenização que eu vou ter que comprovar, né? A partir de testemunhas, vai ter recurso, vai ter o devido processo, tudo. E quando transitar em julgado, fizer coisa julgada, eu continuo. Agora com o quê? Com a fase de cumprimento, que é a fase da realização do direito. Quer ver? Então não tinha sentido antes, quando fosse extrajudicial, ter essa primeira fase, né? Não tinha. Tá. Tinha. Mesmo no código passado, o processo de execução tu já saía do título constituído, lá entre Marco e Henrique. Era o processo de execução. Tá. Né? Era o processo de execução entre Marco e Henrique. Eu ia executar um cheque de R$3.000 contra ti, da mesma forma que eu ia executar uma sentença de indenização porque tu me ofendeu, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Eu deveria ter um segundo processo. Tá. Ele era, agora eu acho que eu estou te entendendo, tá? Ele era um segundo processo para a indenização e era um primeiro processo para o título. Tá. Entendeu? Entendi. Agora acho que ficou mais claro. Para aquilo que já havia sido declarado judicialmente, eu ia ter um segundo processo. Eu tinha só uma folha de papel, tinha que executar. E para quem já tinha, né, a relação de direito material colocado num título de crédito, num título extrajudicial, ele ia ser o primeiro processo. Né? Eu ganhava todo o tempo do judiciário porque eu tinha um cheque ou uma nota promissória na mão. E o meu discurso aqui de crítico é para mostrar que essas forças são diferentes. É para mostrar que eu não podia dar o mesmo processo para esses dois tipos de título. Então, agora, a partir de então, o título executivo judicial ou a ele equiparado vira cumprimento de sentença e o título executivo extrajudicial é processo de execução. Ok. Tá? Olha aqui, ó, o processo e suas fases. Tá? A gente sabe que o processo caminha para um fim, tramita para um fim, tem uma marcha para um fim a partir de um monte de atos. Esses atos estão dentro de fases que o processo tem. Né? Eu tenho outro emoji ali de negativo. Tá? Então, vocês foram lá hoje e acharam um esquema na internet, tá? De quais são as fases do procedimento comum. E vocês vão ver aqui, olha, professor, esse esquema que eu achei na internet está completo, e eu botei um emoji ali para baixo. Por quê? Por várias razões. Eles estariam errados. Tá? Primeiro, veja bem,
Tem fase postulatória no processo? Tem, óbvio que tem. O autor pede, o réu contesta. O autor replica, se for o caso. Não é para todos os casos, mas o autor replica. Isso está dentro da fase postulatória, de postulação das coisas. Depois, tem fase de saneamento onde o juiz arruma a casa? Tem. A fase de saneamento vai servir para o juiz dizer que o processo pode continuar porque não está ainda maduro o suficiente para julgar, ou ele pode julgar desde já. É isso que serve a fase saneadora. Se o processo na fase saneadora ainda precisa de muita coisa, o juiz designa a fase instrutória, onde vai ser coletado, então, as provas, né, a perícia, a audiência de instrução. Posteriormente a isso, vai para a fase de decisão, onde o juiz vai prolatar a sua sentença. A minha pergunta é, que está ali naquele vermelho ali, porque eu sou colorado e nós estamos embaixo, eu fiz todo o esquema em azul e botei em vermelhinho ali só para mostrar que a gente está embaixo, se eu achasse esse esquema na internet, eu tenho condições de criticá-lo? Ou vou confiar nisso aqui, né, cegamente, a partir daquilo que o Marco nos trouxe nas primeiras lâminas e na primeira parte dessa sua argumentação? Veja bem, essa aqui está completamente errado. Esse esquema estaria com 2 equívocos assim gigantescos para mim. O primeiro é mostrar fases do processo estanques. O que é isso, Marco? É dizer que inicia uma fase, acaba uma fase, inicia outra fase, acaba outra fase, inicia outra fase e acaba outra fase. Não. Hoje a gente tem mais do que condições de saber que essas fases elas são dinâmicas. Elas não são estanques. Veja bem, eu posso ter fase decisória dentro da fase postulatória, sem problema nenhum. Então, estaria já errado por aí. O juiz recebe a petição inicial e julga liminarmente improcedente os pedidos do autor, porque entende que está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Fase decisória dentro da fase postulatória. Tem fase instrutória antes do processo hoje. Produção antecipada da prova para fins de saber se eu tenho direito. Antes do processo, antes de pedir, eu tenho uma fase que é instrutória. Então, essas fases, eu miscigeno elas. Elas podem entrar uma na outra sem problema nenhuma. Então, começaria por aí. E segundo que, dentro das fases de um processo que se diz sincrético, ou que deveria se dizer processo sincrético, ainda me falta aqui a fase recursal. Por que a fase recursal? Porque eu ainda estou na fase da declaração do direito. Eu posso ganhar em primeiro grau, ganhar em segundo grau e perder na instância superior. Ponto. Simples assim. Eu posso ganhar em primeiro grau, perder em segundo grau e ganhar na instância superior. Eu posso perder em primeiro grau, perder em segundo grau e ganhar na instância superior. Então, eu ainda estou, enquanto estou discutindo o direito, eu ainda estou dentro do procedimento comum e de suas fases. Então, já ficaria ruim porque não tem para mim a fase recursal. E mais, não tem a fase de cumprimento de sentença. Então, vocês deveriam colocar mais 2 quadradinhos ali, com fase decisória e fase de cumprimento de sentença, para estar mais completinho e poder fazer, sim, a alusão de que essas fases podem iniciar uma dentro das outras. Querem ver o negócio? Fase postulatória, o juiz decide uma tutela antecipada e eu tenho que cumprir desde já. Eu trouxe para dentro da primeira fase que está nesse quadrinho, o quê? Decisão e cumprimento. Sem problema nenhum. Sem vergonha nenhuma de dizer que isso é possível. Peço, dentre os pedidos da petição inicial, está de que o réu comece a pagar a pensão mensal vitalícia ao autor pela lesão que sofreu. O juiz vai lá, decide em sede de antecipação de tutela e eu faço cumprir. E o processo continua. 3 fases dentro de uma. Então, para vocês verem que esses esquemas de internet tem que olhar sempre com ressalvas.
E se vocês colocarem no Moodle lá, no Google, né, fases do processo, esse é um dos primeiros que saem. Então tem que cuidar, tem que ter um olhar crítico sobre isso. Então, o Henrique que estava perguntando, a fase, né, a fase de cumprimento de sentença estaria aqui, ó, no caminho aqui, com isso aqui. Agora que eu declarei, eu cumpro. Independentemente de novas custas, independentemente de nada. Essa ideia de cobrar custas e de tudo é porque o Estado quer arrecadar. Porque ele entendeu o que era esse processo aqui. Ele não quis dar efetividade a ele. Então, porque tem estados que não cobram. Tem estados em que o Estado não cobra custas para iniciar a fase de cumprimento de sentença. Por quê? Porque é uma nova fase do mesmo processo. E como eu já paguei as primeiras custas, não preciso pagar novamente. As custas já estão pagas. Eu vou pagar agora para realizar meu direito. Não. Essa ideia não passa por quem estuda profundamente, né, o cumprimento de sentença e execução. E eu não sei se vocês se deram conta, né? Quando eu estava falando ali no sistema recursal, eu falei em primeiro grau, segundo grau e tribunais superiores. Não tem terceiro grau. Terceiro grau é queimadura. Tá? Queimadura de terceiro grau. Tá? São as instâncias superiores. Tá? Então, primeiro grau, segundo grau e instâncias superiores. Quais são elas? TST, STM, Superior Tribunal Militar, STE, Superior Tribunal Eleitoral e Superior Tribunal de Justiça. E a Constituição, e o Supremo Tribunal Federal. Olha, o Supremo Tribunal Federal, para mim, é o Supremo Tribunal Federal. Se vocês olharem a Constituição, vocês vão ver que a redação, né, do artigo 92, se eu não estou enganado, os tribunais superiores e o Supremo Tribunal e o CNJ terão sede em Brasília. Ou seja, nem a Constituição coloca como tribunal superior o Supremo Tribunal Federal. Então ele até pode dizer Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, mas a Constituição não diz isso. Tá? Então cuidado, não é terceiro grau, não é instância de averiguação nova de fatos e de provas, não, é outra coisa. É a unidade do direito ali em cima, tá bom? Então, deixa eu ver, acho que é isso. Essas seriam as diretrizes que a gente poderia trabalhar para a aula de hoje, né? Mostrando que a gente tem ou deveria ter já há um bom tempo uma ideia de que cumprimento de sentença é uma coisa e processo de execução é outra coisa. A fase de cumprimento de sentença é para títulos executivos judiciais ou a ele equiparados, porque a gente sabe hoje que a jurisdição, a atividade jurisdicional é maior que o Poder Judiciário. Está no artigo 3º do Código. Tá? Eu tenho atividade jurisdicional fora do Poder Judiciário. Então, eu tenho que cuidar, né, quando estou falando sobre isso. E que, sim, né, o processo de execução vai ficar para aqueles casos em que o título executivo extrajudicial já foi confeccionado e já é um pré-direito e concebido dentro de um título, né, enfim, que você já deve ter estudado lá em títulos de crédito, que podem dar aso, então, a um processo de execução. Se vocês dominarem isso na aula de hoje, o semestre já começa a se despontar como um semestre de total compreensão da matéria por vocês. Tá bom? Alguma coisa? Deixa eu stop share aqui. Stop share, parei de compartilhar. Era mais ou menos isso que eu ia trazer para vocês para a aula de hoje. Também não quero, né, ir muito além em conceitos, né, nesse primeiro dia de retorno das nossas atividades. E nesses minutos que nos restam, poder debater um pouquinho com vocês, se vocês têm alguma dúvida, né, acerca do que foi dito hoje, tanto em termos de procedimentalização do semestre, né, como é que as coisas vão se dar durante o semestre, como do que eu apresentei para vocês até então. Tá? Ficou alguma dúvida? Querem algum esclarecimento? Estou aqui exatamente esses minutos para que a gente possa, né, dialogar. Se quiser, melhor ainda. Se quiser com a câmera fechada, não tem problema. Só para confirmar, então, não vai haver processo de execução caso tenha o processo de conhecimento. Oi?
o processo de execução ele é somente para títulos extrajudiciais? Sim. Uhum. Tá. E a fase de cumprimento, não é processo de cumprimento de sentença, tá aí. E a fase de cumprimento de sentença é para títulos executivos judiciais ou a ele equiparados. Por quê? Porque, por exemplo, a sentença arbitral, como a gente vai ver, ele não é um título executivo que está dentro do Poder Judiciário, mas ele é um ato hoje considerado jurisdicional. Então, a gente equipara para fins de cumprimento de sentença a sentença dada em sede de arbitragem. Ela pode hoje ser alvo de cumprimento de sentença. Um acordo homologado judicialmente, ele é uma decisão judicial. Então, ela é alvo de cumprimento de sentença. Então, os títulos que eu equiparo a título executivo judicial, eu cumpro, é uma ordem. Pessoal, já passou o devido processo legal. Agora é a fase de realização. O réu já sabe que deve. O judiciário já disse que ele deve. A partir de agora, então, veja bem, é o cumpra-se. O cumprimento é cumpra-se. A ordem é cumpra-se. Cumpra-se o decidido. A gente tem um ranço com isso. Parece que tem que ter todo um devido processo legal de novo, como a gente teve antes do cumprimento. Eu devo ter um devido processo legal porque eu vou retirar o bem de alguém para me pagar. Mas eu tenho que ter um devido processo legal agora dentro das regras do cumprimento de sentença. É um devido processo legal. Eu não posso nem falar que é um devido processo legal relativizado. Não, ele é o devido processo legal que a parte tem quando já há um título executivo judicial transitado em julgado. É básico. Eu não posso querer rediscutir os fatos em sede de cumprimento de sentença. Coisa que eu posso discutir no processo de execução. Eu não sei se quando eu dei lá, olha só, para ficar mais claro, para a gente poder, claro, ir trabalhando no semestre, eu não sei lá quando eu dei o cheque, é MASA ou MASA, nem sei como é que é. Eu não sei se quando eu dei o cheque lá no MASA, às 13h15 da manhã, eu não estava sob forte coação. Eu não sei se eu estava sob estado de necessidade, eu não sei se eu estava sendo, né, ameaçado, eu não sei se eu estava em estado desordenado de ideias, não sei de nada disso. Isso eu posso discutir no processo de execução, via embargos à execução. Mas eu não posso discutir isso quando o judiciário já disse, né, que os fatos se deram daquela forma. Então, veja como tem diferenças entre a forma de cumprir e a forma de executar. E diferenças essas que vocês precisam ter na cabeça, né, ao final do semestre. Por quê? Porque, olha só, olha a frase. Faz toda a diferença ao profissional que trabalha com processo saber cumprir e executar. Porque é o que falta no mercado. Porque é o que falta. Querem saber por quê? Porque até hoje a gente tem aquele sentimento de pena do réu. Quando o autor, da mesma forma, tem as mesmas vivências, dificuldades que o réu tem. Então a gente não consegue tirar isso da cabeça. Por isso que alguns países estão desjudicializando a execução. Por quê? Porque eu vou entregar para uma empresa privada que sabe que ela vai trabalhar com o que ela conseguir retornar para dentro do patrimônio de alguém. Eu tiro aquele ato volitivo de sentir, né, pena do réu, porque eu tenho que sentir pena do autor também. Aliás, nesse momento, até às vezes, mais do que o do autor, que já passou todo por um devido processo e que agora ainda está batalhando para receber aquilo que é seu de direito há mais de 10 anos. Porque não se esqueçam que quando o judiciário declara, ele está declarando uma relação de anos atrás. Eu sofri algo anos atrás, apesar de ter transitado em julgado em 2020. Eu já largo com um delay de anos com o réu na posse do meu patrimônio, na posse daquilo que é meu. Então, todas essas mini frases, Henrique e pessoal, é para vocês compreenderem que eu preciso começar a pensar cumprimento num paradigma e execução em outro. Eu não posso mais confundir. Espero ter deixado isso claro
tá, na aula de hoje e, quem sabe, tá, aumentar essa clareza durante o semestre, mostrando aí as diferenciações. Ah, professor, mas se o senhor não falou, não pode me chamar de Marco e tu, tá? Estou falando em abstrato. Ah, Marco, mas tu falou que o processo, que a fase de cumprimento, ele se utiliza de regras da execução. Então, ele não é execução. Sério, esse tipo de argumentação, ela é tão frágil que, se eu fizer a outra pergunta, vocês vão rir. Tá, olha a outra pergunta. Tá, mas o processo de execução, ele vive do processo de conhecimento. Não vive? Se eu tiver que fazer uma audiência em embargos à execução, eu não tenho que fazer segundo as regras do processo de conhecimento, de como é que se faz uma audiência? Daí tu vai responder, sim, eu tenho. E isso faz da execução conhecimento? Não. Então, sabe, são críticas que se evaporam no ar e que a gente precisa, enfim, pensar sobre elas. Não é porque eu tenho regras da execução que eu vou usar no cumprimento de sentença que vai fazer o cumprimento de sentença ser um processo de execução. Compreenderam? Guilherme, ficou claro? Guilherme, ficou claro? Tu é o único que está com o vídeo ligado. Ficou claro? Sim, professor. Sim. Henrique, que perguntou bastante, ficou claro? Sim, professor. Pessoal, alguém mais quer fazer uma pergunta sobre a aula de hoje ou qualquer outra coisa? Só para vocês terem uma ideia, tá? Essa aqui é uma das 6 bibliotecas de processo aqui do escritório, tá? Deu uma ideia de como é que a coisa tá. Quase tudo isso aqui é do novo código. Uma loucura. Não é de fake, não é fake, né? Ó, sai lá o livrinho. Nada mais? Nada menos? Amanhã a gente é no AB ou no CD? No AB, prof. No AB, tá. No AB, nós vamos fazer a seguinte ordem também, tá? Tá. Não saiam, tá? Eu vou desligar a gravação porque isso aqui ninguém precisa saber. Para aí.